Oi, gente, bom dia, né? Tô aqui pra gente fazer a nossa correção da atividade da aula passada. Não sei se algumas pessoas viram meu vídeo de apresentação, mas eu me chamo Tatiane, né? Eu tô realizando meu estágio de regência aqui na turma de vocês. E eu vou ficar com vocês durante 4 semanas. Na aula passada eu já estava com vocês. Nessa semana, na próxima e na outra, tá? São 4 semanas de estágio. Eu faço o curso de licenciatura em Física do IFCE, né? Então, como já me apresentei, vamos lá iniciar a correção da atividade da aula passada. Gente, só para lembrar, né? Vocês estão estudando sobre leis de Newton. Vocês estudaram a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. E o professor encaminhou para vocês uma atividade com 3 questões sobre esse assunto, tá? E hoje a gente vai fazer a correção. Vamos lá para a primeira questão. Diz o seguinte: as estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a... Gente, eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre o que acontece nesses fenômenos, né? Mas aí tem tudo a ver com a física. Por exemplo, vocês vão de ônibus para a escola, né? Quando a gente vai de ônibus, a gente tá lá em pé, entra, fica em pé. Aí, quando o motorista freia, o que acontece com o nosso corpo? A gente tem uma sensação de quê? Que é jogado para frente, não é? Quando o motorista freia bruscamente, qual a sensação que a gente tem? Que quase cai para frente, né? Por que isso acontece, né? Qual fenômeno físico que está acontecendo ali? A mesma coisa também acontece no carro, né? Quando o carro freia, também acontece isso. Qual é a lei de Newton que fala sobre isso? Aí tem as opções, ó. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, segunda lei de Kepler, primeira lei de Kepler. Já dava para você anular Kepler, né? Não tem nada a ver com Kepler, até porque a gente nem falou sobre isso ainda. Então, o item D e o item E a gente já sabe que não é. Então, fica entre aí as 3 alternativas. Vamos lembrar o que é que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton diz que um corpo que ele está em movimento retilíneo e uniforme, ou então se ele está parado, ele tende a permanecer nesse estado até que uma força atue sobre ele, né? Modificando seu estado. Ah, professora, não entendi nada desse enunciado grande. Resumidamente, o que essa lei ela diz? Que um corpo, ele não quer modificar o seu estado. Ele é resistente à mudança, ele não quer mudar. Ou seja, se ele está em movimento retilíneo uniforme, o que é esse movimento retilíneo uniforme? Ele está com velocidade constante. Por exemplo, um carro ele está andando com 30 km por hora. Então, ele continua sempre andando a 30 km por hora. Ele não muda a velocidade dele. Então, isso é um movimento retilíneo uniforme. Então, a primeira lei diz que se o carro está parado, ou se ele está com velocidade constante, ele tende a permanecer nesse movimento a menos que uma força atue sobre ele, né? Isso é um pouco lógico de se pensar. Se ele está realizando aquele movimento, ele só vai se modificar se exercer alguma força sobre ele, né? Então, o que Newton diz? Que o nosso corpo ele é resistente à mudança, ele não quer mudar. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele quer continuar nesse movimento. Se ele está parado, ele quer continuar parado, né? Então, é daí que vem o motivo de existir o cinto de segurança. Por quê? Um carro, ele está se movimentando, né? E você está dentro do carro, então você está se movimentando também junto com o carro. Mas aí, o que acontece? O carro freia, ou então o carro colide com alguma coisa. Aí o carro para. Você estava se movimentando. O que seu corpo quer? Quer continuar se movimentando. Ele não quer parar. Entendeu? Por isso, seu corpo ele é lançado para frente. Você tem a sensação que ele é lançado para frente. Daí vem o porquê do cinto de segurança.
para o cinto de segurança prender você ao banco, né? Fazendo com que você fique seguro lá e você não seja arremessado para fora do carro, tá? Então, esse cinto de segurança tem tudo a ver com a primeira lei de Newton, tá? Porque ele tá fazendo com que você não seja lançado para fora do carro. O seu corpo, ele quer o quê? Continuar se movimentando, tá certo? Aí o cinto de segurança impede esse movimento. A mesma coisa, o mesmo princípio também acontece quando a gente está parado, a gente está sentado lá no carro, parado, o carro está parado. E aí o motorista, ele começa a acelerar, só que ele começa a acelerar de maneira muito rápida, né? Ele acelera muito. O que o nosso corpo faz? É jogado para trás. A gente sente que ele é jogado para trás. O que acontece ali? O seu corpo estava parado. O seu corpo quer continuar parado. Vocês estão entendendo? Então, ó, o nosso corpo, os objetos, eles tendem a permanecer no estado que eles estão, se é em movimento ou parado. Eles querem permanecer assim, tá certo? Então, o item correto é o item A, tá? Primeira lei de Newton, o cinto de segurança. A segunda questãozinha dizia o seguinte: a imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante, que em seguida choca-se com o obstáculo. E aí acontece, né? Essa queda, no momento que esse bonequinho aí tropeça nessa pedra. Aí pergunta: a queda do boneco, do garotinho, se justifica devido ao quê? Vamos observar essa imagem. O garotinho, ele estava fazendo o quê? Se movimentando. Então, o que ele queria? Continuar se movimentando. Mas aí aconteceu o quê? O skate bateu nessa pedra. O skate parou. O corpo do menino queria parar ou queria continuar se movimentando? Queria continuar se movimentando. Então, o que aconteceu com o corpo do garoto? Foi lançado para frente. Justamente o que diz o quê? O que eu acabei de falar. A primeira lei de Newton diz justamente isso. Se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele quer continuar o seu movimento. Aí ele só para se existir uma força atuando sobre ele. Aí, gente, vocês devem pensar, mas por que quando eu chuto uma bola, a bola vai, anda um pedacinho e depois ela para? Se ela está se movimentando, ela deveria continuar se movimentando infinitamente. Não era? Não é isso que você está dizendo? Mas o que acontece? Ó, aqui na Terra, a gente não consegue fazer isso porque existem várias coisas que acabam impedindo a bola de continuar se movimentando. Por exemplo, o momento que ela vai encostando no chão, vai gerando uma força chamada força de atrito. Isso vai diminuindo a velocidade da bola até ela parar. Ou então, uma coisa chamada resistência do ar. Quando a bola vai andando, o vento pode fazer com que ela pare, não é? Então, não existem esses casos aqui na Terra, a gente não consegue fazer. Entretanto, se você pegasse uma bola, você fosse lá para o espaço, onde tem a ausência desses fatores, o que iria acontecer? Essa bola iria continuar andando infinitamente, até que ela colidisse em alguma coisa, ou então acontecesse algum evento que fizesse ela parar. Tá certo? Isso é a primeira lei de Newton. Tudo bem? Então, a resposta da segunda questão é o item... É qual item, gente? Que tá falando aí da primeira lei de Newton? O item A, né? Então, é o princípio da inércia, primeira lei de Newton, que faz com que o garotinho queira continuar andando, apesar de que o skate tenha parado. Tudo bem? Agora a gente vai para a questão número 3, a última questão. Essa questão, né, ela era mais para revisar um pouquinho e tem algumas pegadinhas nessa questão, tá certo? Então precisava de bastante atenção de vocês. A questão diz o seguinte: a respeito das leis de Newton, marque todas que forem verdadeiras. Então você ia lá marcar lá no Google Forms, né, nos formulários do Google,
não necessariamente você vai marcar só uma alternativa, né? Aí tá dizendo todas que forem corretas. A primeira alternativa diz assim: a primeira lei de Newton diz que, para que um corpo esteja em movimento, é obrigatório que haja pelo menos uma força atuando sobre ele. Essa questão ela é quase correta. Por um pequeno detalhe, ela não é correta. Quando diz o seguinte, ó, é obrigatório que, gente, futuramente vocês vão fazer o Enem, né? Quando vocês verem essa palavra, sempre, é obrigatório, ou então nunca, jamais, você já observe direitinho esse item, né? Porque normalmente quando ele generaliza muito ou então restringe muito esse item, ele pode estar um pouco incompleto. Dica pro Enem, né? Gente, ó, por exemplo, no caso que eu falei da bola, quando a gente chuta a bola lá no espaço, ela continua se movimentando. E ela continua lá se movimentando eternamente. E ela está se movimentando, tem alguma força atuando sobre ela? Tem alguém empurrando ela para ela se movimentar? Não, né? Ela está se movimentando na ausência de forças. Não tem forças e mesmo assim ela continua se movimentando. Então, não é obrigatório um corpo estar se movimentando e precisar ter uma força ali empurrando ele. Certo? Não é obrigatório isso. O que precisa? Para um corpo começar a se movimentar, sim. Então, gente, não é obrigatório, né, que exista uma força assim empurrando a bola para que ela continue se movimentando. É obrigatório que exista uma força para ela começar a se movimentar, tá certo? Ele não vai começar a se movimentar do nada. Então, quando vocês verem essas palavrinhas, né, obrigatório, jamais, nunca, você já fica assim atento, porque pode ser algum tipo de pegadinha, tá certo? Agora vamos para a alternativa 2, né? A segunda lei de Newton diz que a força depende da massa e da aceleração, tá? É justamente esse o conceito da segunda lei de Newton, né? Então, gente, a segunda lei de Newton, ela fala o quê? Que a força resultante vai ser proporcional, vai ser igual ao produto da massa com a aceleração. O que isso quer dizer, né? Que a força resultante, ela vai depender da massa do corpo e vai também depender da aceleração. Gente, se um corpo ele é muito pesado, né? Ele tem uma massa muito grande, eu preciso de uma força muito grande para me poder fazer uma aceleração pequena. Agora, se o corpo ele é pequeno, eu preciso de uma força menor, né, para me produzir uma aceleração grande, uma aceleração maior, né? Então a força ela tá muito relacionada com a massa do corpo e com a aceleração que essa força produz. Tudo bem? Então é isso que diz a segunda lei. A força é igual a massa vezes a aceleração. Tá certo? Então, a alternativa B está totalmente correta. É justamente esse o conceito de força resultante, né? Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá certo? Então, essa alternativa aí é correta, né? Então, vamos para a próxima. A segunda lei de Newton implica em uma equação que calcula o tempo aplicado por uma força. Gente, eu acabei de falar sobre a segunda lei de Newton. Falou de tempo? Alguma coisa? Não, né? Então, a segunda lei de Newton, ela não envolve tempo. Ela envolve essas três grandezas: força, massa e aceleração. Tudo bem? Então, não envolvem tempo. Então, essa alternativa, ela está errada, né? Você não teria que marcar ela. A próxima alternativa diz o seguinte: a terceira lei de Newton estabelece que toda força de ação corresponde a uma força de reação em sentido contrário. Isso, tá muito correto essa alternativa. É justamente esse o conceito por trás da terceira lei de Newton, que é também conhecida como a lei da ação e reação. A gente fala até no cotidiano, né?
Toda ação tem uma reação. Espera aí a reação da tua ação, né? Então, ação, reação. Então, é justamente essa a terceira lei. Diz o quê? Se eu aplico uma força em um objeto, né? Esse objeto também aplica uma força em mim, com a mesma intensidade. Se eu apliquei com bastante força, o objeto também vai aplicar com bastante força para mim. A única diferença dessas duas forças é que elas são em sentidos contrários, tá? Então, eu apliquei no objeto, o objeto aplicou em mim. O objeto aplicou para lá. Aliás, eu apliquei para lá e o objeto aplicou para cá, né? Em sentidos contrários, tá certo? Mas essa força, ela possui a mesma intensidade, tá? Então, é justamente essa a terceira lei de Newton, que diz que se existe uma força de ação, vai existir uma força de reação. Aonde a gente vê isso? Quando a gente está nadando. O que acontece quando a gente está nadando? A gente faz o quê? Empurra a água para trás. E em resposta a isso, o que a água faz? Empurra a gente para frente. Por isso que a gente consegue nadar. Ou então o foguete, aquele fogo, né? Aquele ar quente que o foguete solta, faz o quê? O foguete joga um ar para trás, empurrando o ar para trás. E o que o ar faz em resposta? Empurra ele para frente, né? Empurra ele para cima, que faz com que ele decole. Tudo bem? Então, existe isso no nosso dia a dia. A força da gravidade, a Terra puxa a gente para baixo, né? Então, a gente também puxa a Terra para cima. Mas por que a Terra não se move se a gente puxa a Terra para cima? Gente, porque se a gente for comparar o tamanho da Terra com o nosso tamanho, é muito desprezível, né? É muito desprezível, então não acontece nada. Mas toda força, assim, faz esse par de ação-reação. Então, quando você estiver pensando em machucar alguém, fique sabendo que essa pessoa também vai lhe machucar com a mesma intensidade, apenas com sentido contrário, tá certo? Então, essa alternativa está correta. E a última alternativa diz: as 3 leis de Newton valem em qualquer lugar no universo. Gente, essa questão, né, ela é um pouco mais complexa. As 3 leis de Newton valem em qualquer lugar do universo? Depende, né? As leis de Newton, elas valem para referenciais inerciais, tá certo? O que são referenciais inerciais? São referenciais que estão em MRU, ou seja, em movimento retilíneo uniforme, eu já falei aqui para vocês, que estão com velocidade constante, e também vale para quando o objeto está parado, né? Então, as leis de Newton valem para esses referenciais. Aqui na Terra, as leis de Newton valem para todo lugar, mas todo e qualquer lugar do universo, não, né? Depende do referencial. Se o referencial for inercial, sim. Se for não inercial, as leis de Newton não valem. Quando a gente pensa na física das grandes coisas, né? Os planetas, as estrelas bem grandes a nível de universo, a gente utiliza uma física. As leis de Newton, elas não são utilizadas quando a gente pensa nisso. E quando a gente pensa na física pequenininha, dos átomos, né? Das coisinhas pequenas, as leis de Newton também não são tão válidas. A gente utiliza outra física que é um pouco diferente, tá? Então, para cada nível, a gente utiliza uma determinada teoria, tá? Então, Newton, ele é muito utilizado na mecânica. No nosso dia a dia, é muito visível as leis de Newton, a gente consegue ver no dia a dia, né? Até dentro do ônibus, quando a gente tem a sensação que é empurrado para frente, né? A gente nadando, quando a gente está empurrando o objeto, tá? Então, as leis de Newton a gente vê muito no nosso dia a dia, mas eu não posso dizer que ela vale para qualquer lugar, tá? Tem lugares que as leis de Newton não são válidas, são válidas apenas para referenciais inerciais, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? E eu quero saber, se vocês têm alguma dúvida, vocês podem deixar mensagens aí no Google,
no Google Classroom, né, no Google Sala de Aula, que eu vou responder em junto com o professor Daniel, tá certo? Gente, eu trouxe aqui só essa mensagem para vocês, essa frase, né, que diz: só a educação liberta. Gente, não tem outra saída. Para aqueles alunos que estão achando que essa pandemia são férias, sinto muito, só quem estão perdendo são eles, tá? A educação é a única arma que a gente tem para a liberdade. O conhecimento é muito gostoso, pessoal. Então, eu espero que vocês utilizem esse conhecimento da melhor forma possível, tá? Então, não esqueçam, apenas a educação liberta, tá? Então, na próxima aula, a gente vai estar aqui estudando melhor sobre aceleração, que essas aulas a gente tá vendo, mas é muito por cima. Na próxima aula, eu vou estar aqui com vocês de novo, vendo o conceito de aceleração e depois vamos ter atividade, tá? Vai ser seguir esse cronograma, tá? Então, pessoal, até a próxima aula.